Disse Hashem Elohim, eis que o ser humano ficou como um de nós para saber o bom e o mal, e agora talvez ele vai enviar a sua mão, vai pegar da árvore da vida e vai consumir e viver para sempre. Ou seja, agora que ele está único nos inferiores, igual como eu sou único nos superiores, então que ele é como um. Qual é a sua especialidade que ele tem, que ele sabe o bom e o mal, diferente dos animais que não têm essa consciência. E agora talvez ele vai enviar a sua mão, ele vai viver para sempre se ele comer da árvore do Etz HaChaim, árvore da vida, então ele vai enganar as criaturas, falar que ele é Deus. Existem outras várias explicações, mas não combinam com o literal de Urash, então Urash não cita. Hashem enviou, mandou fora o ser humano do Gan Eden para ele trabalhar a terra que ele foi pego de lá. Garish expulsou o ser humano e por conta disso Deus deixou fixo ao leste do Gan Eden os Kruvim e a lâmina da espada que se virava, guardando o caminho do Etz HaChaim, da árvore da vida, para ninguém acessar. Ao leste do Gan Eden, fora do Gan, já fora, Kruvim são anjos que atacam, e a espada que vira, ou seja, essa espada tinha uma lâmina para assustar exatamente qualquer pessoa entrar. A tradução de Lahat é Shnan, exatamente como afiado, igual Shalaf Shnana, na linguagem de Laz, lama é a lâmina, e tem várias explicações agadá, esotéricas, mas diz Urash, eu vim explicar somente o literal. O ser humano soube arravar sua esposa, teve relação com ela, engravidou ela e gerou a Caim, e ela disse, Kaniti Ishet Hashem, eu fiz um ser humano junto com Deus, ou seja, uau, nós temos a capacidade de produzir um ser humano. Ve'adam e Adá, isso tudo foi antes do pecado, isso aqui vem antes na ordem cronológica, antes do pecado, antes dele ser expulso do Gan Eden, a gravidez, o nascimento, porque se tivesse escrito Vayeda Adam, aí eu realmente ia explicar que ele soube, então ia aparecer como se fosse falando uma coisa que agora aconteceu. Ve'adam e Adá falando uma coisa que já aconteceu. Porque o nome Cain exatamente por Kanit, por adquirir, por fabricar um ser humano, Et Hashem com Hashem. Quer dizer, quando Hashem me criou, eu criou meu marido, disse Havá, ele criou a gente, só ele, sem ninguém mais. Mas agora, no Cain, nós somos sócios, ou seja, 3 sócios para nascer uma pessoa, Hashem, o homem e a mulher. Esse Rashi aqui está ligado ao próximo passuco, então vamos ler. Vatosef laledet, e ela acrescentou a gerar, a dar a luz para o seu irmão, o Hevel, e Hevel era pastor de rebanho e Caim trabalhava na terra. Por que fala Et, Caim, Et, Ahiv, Et, Hevel tem 3 Et aqui, vem exatamente incluir 3 coisas. Vem te ensinar que tinha uma gêmea que nasceu junto com Caim e com Hevel 2 gêmeas, por isso que foi escrito Vatosf, acrescentou, e por conta disso era um dos motivos da inveja de Caim para Hevel. Roetson, por que Hevel escolheu ser pastor de rebanho, já que a terra foi amaldiçoada, ele preferiu cuidar dos animais e não diretamente com a terra. E foi depois de alguns dias e trouxe Caim do fruto da terra uma oferenda para Deus. Do fruto, ou seja, do ruim. Tem gente que fala que era Zerapistan, que era o linho. Outra explicação, do fruto de qual que for. Não era ruim, mas também não era bom. Ou seja, a ideia de pegar assim aleatório também foi castigado. Por isso, tem que escolher o bom para Hashem. E Hevel também trouxe dos melhores do seu rebanho, dos mais engordados, e Hashem atendeu, se desviou para Hevel, para sua oferenda, e não para Caim. Vaisha, ele se desviou, como Veminchato Loshá, o próximo pastor fala que ele não se desviou para o de Hevel, ou seja, Loishe, Loifne, assim te conta em vários lugares. Vaisha, como foi que Deus mostrou que ele estava aceitando aquela oferenda, desceu um fogo e consumiu, queimou a sua oferenda. Para Caim, para sua oferenda, Deus não se virou e Caim se irritou muito, ficou muito chateado e caiu o seu rosto. Disse Hashem para Caim, por que você está chateado? Por que caiu o seu rosto? Será que não, diz Hashem para Caim, se você fizer bem, se você melhorar os seus atos, você vai ser perdoado, vai estar tudo bem. E se você não melhorar, aí realmente para o pecado está aberto para cair, e para ele o seu desejo, você vai dominar nele. Vamos ver a tradução, a explicação desse passuca de acordo com a tradução do Onkelos, que se você melhora, você será perdoado, e se não, fica guardado para o dia do julgamento. Lapeta hatat rovetz, para a porta do túmulo, o pecado está guardado, ou seja, fica guardado o tempo inteiro. E para ele o seu desejo do pecado, que é o Yetzer Hara, que está sempre querendo fazer você tropeçar, mas se você quiser, você consegue ganhar dele, você consegue limshol, dominar ele. E disse Caim para Hevel, seu irmão, e foi quando estavam no campo, e levantou Caim para Hevel, seu irmão, e matou ele. Disse Caim, ou seja, começou a falar outros assuntos de briga para poder chegar a essa trama para matá-lo. Tem vários midrashim, mas diz Urashi, eu vim explicar a literal para
ficar claro o versículo. Disse Hashem para Caim, cadê o Hevel, teu irmão? Disse, eu não sei, será que eu sou o guardião do meu irmão? Ei, Hevel Achicha, também Hashem usou essa expressão para falar calma com ele, talvez ele ia fazer techuvá e falar, desculpa, eu matei, fiz errado. E ele falou, não sei. Nesse momento parecia que ele estava enganando, achou que ele estava tentando enganar Deus. Obviamente ele não ia conseguir falar que ele não sabia, ele sabia muito bem. Hashomer, será que eu sou o guardião? Linguagem de pergunta retórica, sempre quando tem o rei no início com Hatav Patach, é sempre pergunta. Hashomer, será que eu sou o guardião? E disse Hashem para ele, o que você fez? A voz dos sangues do teu irmão estão gritando para mim da terra. Porque os sangues, o sangue dele, o sangue de toda a sua descendência, tudo que ia sair de Hevel acabou ali quando Caim matou Hevel. Outra explicação, ele fez vários machucados nele, porque ele não sabia de onde que a alma saía, como que ele ia matar. Então, eram vários sangues de vários cantos do seu corpo. E agora você é amaldiçoado mais do que a terra, que abriu a boca para aceitar e pegar os sangues do teu irmão da tua mão. Você está mais amaldiçoado do que ela já fez o pecado e agora ela pecou mais ainda de aceitar esse sangue e vou acrescentar mais uma maldição que ela não vai poder mais dar a força dela da maneira plena, você vai ter que ficar se mexendo de um lugar para o outro. Quando você vai trabalhar a terra, que era o trabalho fixo de Caim, não vai acrescentar, ela não vai poder dar a força dela para você, e sim você vai ficar nômade, se movimentando, não vai ficar parado, vai ficar sempre se mexendo na terra. Você não tem permissão de morar num local só. Disse Caim para Hashem, Gadol Avanim Misno, meu pecado é tão grande de ser suportado? Linguagem de pergunta, Hashem, você suporta os superiores, os inferiores? O meu pecado você não consegue suportar? Eis que você me expulsou hoje de cima da terra, e da sua face eu vou me ocultar. E se eu ficar nômade na terra, então toda pessoa que me encontrar vai me matar. Ou seja, do momento que ele não tem a proteção divina, os animais, tudo isso vão acabar atacando o Caim. E disse para ele Hashem, por isso, todo aquele que matar o Caim vai ter um castigo. E não fala qual. Shivatai Milkam, e depois de 7 gerações, a vingança de Caim ter matado Hevel vai acontecer. E Hashem colocou para Caim um sinal para que não qualquer pessoa que encontrar ele ataque ele. Esse é um dos psukim que estão resumidos, tá? Uma indireta, um assunto não está explícita. Aquele que matar o Caim é uma bronca, ó, vai receber algum castigo, mas não fala qual é o castigo. Shivatai Milkam, esse 7 vezes, 7 gerações vai ser vingado. Deus está falando assim, eu não quero me vingar de Caim agora, depois de 7 gerações eu vou vingar a minha vingança, ou seja, a vingança da morte de Hevel, porque vai vir Lemer, que é descendente dos filhos de Caim, na 7ª geração, e vai matar o próprio tataravô dele. E o final do passuco que fala Shivatai Milkam, está falando da vingança de Hevel de Caim. Isso mostra que no início é a bronca, a advertência de Deus, para que nenhuma criatura ataque o Caim, porque eu não quero que ataque o Caim agora. Mesma coisa a gente conta, diz da vida, aquele que atacar o você, etc, etc, não fala o que vai acontecer com ele. Também tem uma indireta, né? Aquele que atacar, aquela história famosa do juramento, que não podia atacar, aquele que ia dar um jeito de atacar, então eu ia virar ministro, mas não estava escrito claramente. A mesma coisa, no Devei Amim, lá explicou explicitamente qual seria a recompensa. Aqui também está resumido o que vai acontecer com quem atingiu o Caim, mas tem uma advertência divina. Hashem colocou para Caim um sinal, ele gravou nele uma letra na sua testa, uma letra do nome de Deus. Outra explicação, por que Caim está falando daquele que ia me encontrar e me matar? Os animais estavam falando. Os seres humanos não tinha quem ele ficar com medo, porque quem estava lá era o pai dele e a mãe dele. Ele não tinha medo que iam matar ele. Somente o que? Ele falou, até agora o meu medo estava sobre os animais. Como está escrito que Hashem deu Sabrachai, que o ser humano, naturalmente os animais têm medo do ser humano. Mas por conta do pecado, os animais não vão mais ter medo, vão me matar. Por isso que Hashem colocou um sinal, ou seja, devolveu esse medo que Hashem tinha colocado no ser humano sobre os animais. E Caim saiu de perante Hashem e ele ficou na terra de Nod, ao leste de Éden. Saiu Caim, ele saiu submisso, como se estivesse fingindo que Deus não está percebendo, tentando fugir de Deus. Na terra de Nod, na terra que todos os exilados iam para lá. Ou seja, na terra onde Adão também foi exilado para lá quando ele saiu do Gan Eden. Kidmat Eden, ao leste de Eden, lá que foi exilado seu pai quando ele foi expulso do Gan Eden, como está escrito que ele colocou ao leste do Gan Eden a proteção para não chegarem, então a gente vê que o Adão estava lá, e assim também a gente encontra que o leste sempre ele serve de refúgio para os assassinos, por exemplo, Moshe colocou ao leste da terra de Israel 3 cidades de refúgio. Outra explicação, Eretz Nod,
Todo local que ele ia, a terra se mexia, a terra estremecia, se movimentava. E as pessoas, as criaturas, falavam, se afastem desse que se matou o irmão. E Caim soube a sua esposa, engravidou e deu à luz a Hanor. Ele construiu uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Hanor, uma lembrança do seu filho Hanor. E nasceu para Hanor Irad, Irad gerou Mehujael, Michael gerou Metushael, e Metushael gerou Lamer. Aqui usa a expressão Holid, de gerou, e tem vezes que fala Yalad, porque a ideia de fazer nascer um filho usa essas duas linguagens. Existe a mulher dar à luz, Nistra, ênfase arcaico, e existe o homem gerar, Inzirah Belaz. Quando fala Holid, que é a linguagem que ele efetuou, causou, então está falando do que o homem fez a mulher poder ter o filho. Plone Holid etistou ben obat. Um homem fulano fez a mulher, conseguiu ter filho. Quando fala Yalad, está falando que o homem gerou, está falando do semear do homem.